apresentamos uma explicação sobre Gênesis capítulo 1, versículo 16. Fique conosco para ter mais conhecimento desta passagem bíblica. Gênesis capítulo 1, verso 16 diz: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O foco do versículo. Depois de, no versículo 14, anunciar a função dos luminares, e no versículo 15 confirmar que sua tarefa seria iluminar a terra, agora o texto descreve a execução criadora de Deus. Ele faz os dois grandes luminares, o sol e a lua, e junto com eles, as estrelas. Aqui, a ênfase é na ação concreta. Aquilo que foi decretado agora se realiza plenamente. Os dois grandes luminares. O texto não usa os nomes Sol e Lua. Em hebraico, eles eram termos comuns também usados em cultos idólatras. Muitas culturas vizinhas de Israel, egípcios, mesopotâmicos, cananeus, adoravam o Sol e a Lua como deuses. O Gênesis, inspirado por Deus, evita esses termos, deixando claro que eles não são divindades, mas apenas luminares criados para servir. Assim, o texto bíblico já traz uma correção espiritual e teológica. O Sol e a Lua não são forças autônomas nem entidades sagradas, mas parte da criação. Eles são obras e não criadores. Eles têm uma função, não poder divino. O luminar maior, o Sol. O luminar maior é o Sol, que governa o dia. Ele é descrito como tendo a função de governar, isto é, regular e dominar a luz do dia. Sem ele, a Terra não teria luz, calor, fotossíntese, nem condições de vida. Teologicamente, isso mostra que Deus colocou ordem e estabilidade no universo. O Sol nasce e se põe de forma regular, servindo como relógio e calendário natural. O salmista reconhece isso. Do nascente do sol até ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Salmos 113, 3. O sol é poderoso, mas não absoluto. Ele cumpre uma ordem divina. Sua regularidade nos ensina sobre a fidelidade de Deus, que não falha em sustentar a criação. O luminar menor, a lua. O luminar menor é a lua, que governa a noite. Embora menor em intensidade e brilho, ela cumpre uma função fundamental: refletir a luz do sol e dar orientação na escuridão. A lua também regula as marés, influencia os ciclos agrícolas e esteve ligada no mundo bíblico ao calendário das festas judaicas, como a Páscoa, que era marcada pela lua cheia. Espiritualmente, a lua é um símbolo profundo. Ela não tem luz própria, reflete a luz do sol. Isso lembra o papel do ser humano em relação a Deus. Assim como a lua reflete a luz solar, nós refletimos a luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não porque temos luz própria, mas porque refletimos a verdadeira luz, que é Jesus. João 8,12. E fez as estrelas. De forma breve, quase como uma nota adicional, o texto menciona que Deus também criou as estrelas.
É impressionante. Aquilo que para nós parece tão grandioso e infinito é colocado em uma frase curta. Na antiguidade, muitas civilizações atribuíam poder às estrelas, acreditando que elas regiam o destino humano. O texto bíblico reduz essas ideias, mostrando que as estrelas são criação de Deus e não forças independentes. Essa frase também aponta para a imensidão do poder criador de Deus. Hoje, sabemos que existem bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas em cada uma delas. O salmista se maravilha. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Salmos 147:4. Isso revela não só a grandeza do universo, mas também a intimidade do Criador, que conhece cada detalhe. O governo do tempo e do espaço. O versículo mostra que os luminares não apenas dão luz, mas também governam. O sol governa o dia, a lua governa a noite. Esse governo é um governo de ordem e ritmo. Esse conceito bíblico de governo é importante. Não é domínio tirânico, mas função ordenadora. Os luminares servem à criação, oferecendo direção, ciclo e estabilidade. Da mesma forma, o governo de Deus sobre nós não é opressor, mas sábio e sustentador. A diferença entre criação e criador. Um dos pontos mais fortes deste versículo é a separação clara entre o Criador e a criação. Em muitas religiões antigas, os astros eram deuses. No Gênesis, são apenas criaturas. Isso nos lembra de que só Deus é digno de adoração. Admirar o sol, a lua e as estrelas deve nos levar a louvar o Criador, não a criatura. Paulo alerta em Romanos 1:25 contra os que adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Quando o ser humano confunde criação com Criador, cai em idolatria. Gênesis 1:16, com simplicidade, corta pela raiz essa confusão. Lições espirituais dos luminares. O sol e a lua são grandes mestres silenciosos que nos ensinam fidelidade. O sol nasce todos os dias, a lua cumpre seus ciclos. Assim é a fidelidade de Deus. Dependência. A lua depende do sol para brilhar. Nós dependemos de Cristo para refletir luz, ordem. Cada um cumpre sua função. Deus não nos chama para sermos o sol ou a lua do outro, mas para cumprirmos o papel que Ele nos deu. Humildade. Mesmo a estrela mais distante e pequena é criação de Deus, lembrando-nos de que tudo, grande ou pequeno, tem valor diante dele. Cristo como o sol da justiça. Na revelação completa da Escritura, Cristo é chamado de o sol da justiça. Malaquias 4:2. Ele é a luz verdadeira que ilumina toda a vida. Assim como o sol físico governa o dia, Cristo governa a nova criação. E assim como a lua reflete o sol, a igreja é chamada a refletir a glória de Cristo no mundo. As estrelas, por sua vez, podem simbolizar os filhos de Deus espalhados pelo mundo, iluminando em meio às trevas. Filipenses 2:15. Resplandeceis como astros no mundo. Aplicações práticas. Confiar na ordem de Deus. O mesmo Deus que sustenta o sol e a lua também sustenta a nossa vida. Aprender com a criação.
Assim como a lua reflete o sol, devemos refletir a luz de Cristo. Adorar o Criador, não a criação. Nossa gratidão deve ir para Deus, não para os instrumentos que Ele fez. Reconhecer a grandeza de Deus. Se Ele fez bilhões de estrelas, certamente não se esquece de nós. Conclusão. Gênesis 1:16. É muito mais do que uma afirmação sobre o sol, a lua e as estrelas. Ele é uma declaração de fé. O Criador fez os grandes luminares, colocou-os em ordem e determinou suas funções. Eles não são deuses, não são forças independentes, mas servos do propósito divino. O sol governa o dia, a lua governa a noite e as estrelas enfeitam os céus. Tudo isso é um testemunho silencioso da glória de Deus. E cada vez que vemos o nascer do sol, a lua iluminando a noite ou o céu estrelado, somos convidados a lembrar: se Deus colocou tanta ordem e beleza no universo, quanto mais Ele não cuidará de nós, que fomos feitos à sua imagem. Quando contemplamos o sol, a lua e as estrelas, lembramos que tudo foi criado por Deus para cumprir um propósito. O sol governa o dia, a lua governa a noite, e até as estrelas, incontáveis, brilham em obediência ao Criador. Nada existe por acaso. Cada detalhe do universo foi colocado em ordem por Deus. Se Ele cuida dos astros, quanto mais não cuidará de você? Assim como a lua não tem luz própria, mas reflete o sol, também nós só podemos brilhar quando refletimos a luz de Cristo. Jesus é o sol da justiça, a verdadeira luz que ilumina a todos. Sem Ele, permanecemos em trevas. Com Ele, caminhamos em segurança. Hoje você pode abrir o coração para essa luz eterna. Não adie essa decisão. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele não apenas iluminará seu caminho, mas lhe dará vida nova e eterna. E aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, comentar e assistir aos outros vídeos. Todos os dias teremos novos estudos, seguindo versículo por versículo da Bíblia Sagrada.